se a gente tem na Bíblia, para poder ajudar os irmãos. Leiamos. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Naturalmente, irmãos, que o grande tema proposto por esse versículo lido é a menção do fim que está próximo, ou do fim que está à mão, como está em outras versões da Bíblia. É isto que inicialmente nos chama primeiro a reflexão. O fim está próximo, o fim das perseguições, o fim dos sofrimentos, o fim das ações dos ímpios, dos perseguidores mentirosos, o fim de toda provação, o fim do conflito dos salvos com o pecado e o encontro com Deus. E eu, irmãos, defendo esta posição, porque sofrimento, aflição, tribulação, a gente enfrenta e já tem enfrentado há séculos. O fim do mundo começou quando Jesus subiu para o céu. Isso é muito fácil provar. Primeiro que as profecias sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo estão no Antigo Testamento, dizendo que eram coisas dos últimos dias. Depois o dia de Pentecostes fecha a situação quando Pedro disse: hoje se cumpre, hoje, o que estava acontecendo ali no dia de Pentecostes, hoje se cumpre o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, etc, etc. Então os últimos dias já estão conosco há muitos séculos. E por isso é que desde os primeiros séculos os cristãos achavam que Jesus estava para voltar logo. Leiam a primeira carta de Coríntios e Paulo deixa claro que ele achava que Jesus ia voltar nos seus dias, e o Espírito Santo deixou que ele pensasse nisso, isso era um direito dele. Depois, um pouco mais tarde, numa outra carta, ele vai refazer esse tipo de pensamento, né? Vai fazer algumas e dar algumas condições. Então é natural que a igreja, durante todos os tempos, tenha esse anseio, que Jesus está para voltar, e está para voltar mesmo, a gente não tem dúvida disso, não é? Mas eu acho, irmãos, interessante que a ideia do fim, aí as pessoas dizem: aí virá o fim, achando que o fim vai ser mais tragédia do que a gente já tem, como diz aí fora, pela madrugada, né? Ou melhor dizendo, pelo amor de Deus. Quando a Bíblia diz então virá o fim, é o fim disso. O fim da violência, o fim da maldade, o fim de todas essas tragédias. Porque virá o governo de Jesus Cristo, o reino de Deus, o juízo final, os novos céus, é a nova terra. Esse é o fim da história para o início de uma nova história. É claro que o texto nos chama para essa discussão, mas nesta manhã não é nesta parte do texto que eu quero me ater, mas é no final do texto, onde está escrito assim: dediquem-se à oração. Eu quero pensar, irmãos, no fato de que o oráculo de Deus, ao tratar de tão precioso assunto, o retorno do Senhor, o juízo, colocou numa espécie de pé de igualdade essa realidade tão importante, a oração. Que às vezes falamos, repetimos, insistimos e fazemos reuniões e temos encontros para oração. Como eu já disse uma vez, eu fui convidado para uma noite de oração dançante. Hoje tem de tudo. Eu não sei como é que a gente ia orar e dançar bem, sei lá. Eles conseguem, né? Eles conseguem. Bem, mas o texto diz: dediquem-se à oração. E aí nós somos antes chamados a entender o porquê desta convocação, que naturalmente está além de uma questão devocional, eclesial, ritual. A oração é mais do que uma questão devocional, eclesial, ritual. A oração tem a ver com a realidade de algo sem a qual nós não temos como nos preparar para o fim. Entenderam? É por isso que a recomendação está nesse texto. Ele vai falando do fim e depois diz: pratiquem a oração. É como se estivesse dizendo: não há como se preparar adequavelmente para o final de todas as coisas, para o fim que virá, o fim dessas coisas todas ruins, nessa vida que nós estamos vivendo, se não orarmos.
Dediquem-se à oração, se deem à oração, se entreguem à oração. E por quê? Porque à medida, irmãos, que nós oramos, nós vamos aprendendo que o foco, o objetivo das nossas orações é Deus e não nós, seres humanos. Por mais que a gente queira orar dizendo, eu sou um coitadinho, eu estou sofrendo, eu preciso de socorro. Sim, você precisa de socorro e você precisa recorrer a Deus. Mas esqueça de pensar que você vai falar com Deus por sua causa. Você tem que pensar em Deus. É por causa de Deus. Eu quero ter saúde por causa de Deus. Eu quero ter esse meu problema trágico resolvido por causa de Deus. Para que com saúde, para que com essa situação resolvida, para que com a resposta que eu estou buscando, eu venha a servir a Deus. Eu me torne instrumento de Deus. Eu glorifique o nome de Deus. E vamos ser honestos, sinceros, e eu me coloco nisto. Muitas vezes nós oramos e não temos esta preocupação. Quando o Senhor Jesus nos ensinou a orar, olha o que ele disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele nos ensina a orar desta forma. O Senhor Jesus nos leva a entender que o foco das nossas orações é Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É a tua vontade, não é a minha, é a tua vontade. Dedicarmos-nos à oração é para que saibamos, aprendamos e insistamos no fato de que o foco da igreja precisa estar sempre em Deus. Dedicarmos-nos à oração fará com que mantenhamos diante de nós o caráter de Deus, as suas funções, os seus atributos, a sua pessoa, o seu trabalho ou missão e natureza como Pai, Filho e Espírito Santo. Veja a importância, irmãos, da oração para a Trindade Divina, aonde a identidade de Deus é claramente colocada. E Jesus disse, orem assim, Pai Nosso. Depois nós aprendemos que Jesus Cristo é o nosso intercessor, o nosso mediador. Intercessor como mediador. O Espírito Santo, intercessor, para nos ajudar a orar. Perceberam? Você fala com o Pai, por causa daquilo que o Filho fez, sabendo que você conta com o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo estão presentes na oração. É bom que a gente não troque as pessoas. A gente não gosta que troque a nossa identidade, Deus também não. Existe 1 ou 2 exemplos no livro de Atos que se fala que oraram em nome de Jesus. Nós estávamos falando de orações cristãs que eram feitas por causa de Jesus, e aí resume, é por causa de Jesus, igual o batismo, não é? Em nome de Jesus, que os unicistas, os pentecostais unicistas usam para não batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eles dizem que foram um acréscimo, feito na Bíblia pelos trinitarianos. E aí diz que aquela parte é falsa e que só se pode batizar em nome de Jesus, baseado porque há o texto dizendo que foram batizados em nome de Jesus. Foram batizados em nome de Jesus porque foram batizados segundo a doutrina cristã que ensinava o que Jesus ensinou. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não querem entender assim? Paciência. Mas nós insistimos porque a Bíblia está dizendo isso, que Jesus falou isso. Vão, preguem, e os que crerem sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mesma coisa, oração. É com o Pai que você fala por causa daquilo que o Filho fez. Por isso você termina a oração em nome de Jesus, sabendo que o Espírito Santo está orientando você, né, no que você está falando. É a importância que Deus dá à oração, e Ele tem que dar a importância dessa arma extraordinária, maravilhosa, irmãos, que Deus nos concede, e que já levou muitos irmãos a experimentarem, sem dúvida, milagres, graças, terem motivos, né, de ação de graças, de se colocar diante de Deus apenas, às vezes, para fazer uma oração de gratidão. Porque Deus sabe o quanto o seu povo precisa orar. Em toda oração, Deus toma a iniciativa. Porque apenas por nós mesmos as dificuldades sempre serão imensas. E
E aí ele cria situações, ele cria oportunidades e nos leva a orar, porque ele tem certos planos, ou tem os seus planos, tem os seus propósitos que ele quer realizar. E porque nós nos submetemos, o seu espírito então nos leva a orar de acordo com esses propósitos. Nos dedicarmos ou não à oração vai medir a nossa capacidade de cumprir a grande comissão nos deixada como igreja, pois cumpri-la, vivê-la, obedecê-la é diretamente proporcional à nossa capacidade de permanecer adequadamente focados nele, no Senhor. Ele sabe que na dedicação à oração, ele poderá nos mostrar realidades sobre ele que nem sempre percebemos, e assim aprendemos a nos tornar dependentes dele e nos portamos diante dele do que está para vir. Clamem a mim e eu responderei a vocês e mostrarei a vocês coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Todas as vezes que a sua mente perguntar a você, eu tenho que orar por quê? Se Deus já sabe tudo o que vai acontecer, se Ele já sabe o que vai acontecer, eu estou aqui, Deus já está lá. Eu estou no hoje, Deus já está no... Não é no final do ano, não, já está no final dos séculos, então eu vou orar. Não sei explicar isso aos irmãos, não, eu só sei que a Bíblia manda orar. Eu só sei que a Bíblia diz para orar sem cessar, eu só sei que a Bíblia diz para persistir na oração. E esse texto de Jeremias responde para mim. Clame, porque eu vou mostrar a você coisas que você não conhece. A oração é para isso, querido. Você ora no seu desespero, às vezes não vem aquilo que você quer, Deus não atende o que você está pedindo, mas Deus vai te mostrar coisas que você precisava saber. Realidades com as quais você vai enfrentar a realidade que de repente não está se transformando na maneira que você gostaria, ou está conforme os projetos e os planos de Deus. O primeiro atributo de Deus no qual nós temos de nos concentrar, de prestar atenção, é a sua santidade, santidade de Deus. Quando Pedro falou do fim iminente, ele falou do se viver de forma sóbria, de forma santa, porque isso tem a ver com a santidade de Deus. Por isso no Apocalipse tem aquele tapão, né, que a gente leva, porque aquele texto é um tapão, tapa. Quem é sujo, suje-se mais. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Mas quem é puro, purifique-se mais. É o que está lá. É um tapa bíblico e tanto, né, irmãos? Que dói. Dói em repetir no texto, dói. Como é que é? Porque é o que a palavra está dizendo. Você é sujo, não está se incomodando com a sua sujeira, com o seu pecado, então peca mais. Suje-se mais ainda. Agora você não. Você pensa o contrário, você quer, por causa de Jesus Cristo, se santificar, santifique-se mais, lute mais, enfrente mais o pecado, para poder então agradar a Deus. Na dedicação à oração, irmãos, nós vamos perceber que a santidade de Deus, antes da nossa necessidade, antes da nossa carência, é o que precisa ser destacado. Lembram-se de Simão Pedro, quando percebeu a identidade de Jesus e gritou, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Santidade de Deus. A santidade de Deus foi a primeira coisa que Deus introduziu na mente de Isaías, quando se encontrou com aquele profeta, por isso ele entrou em pânico, quando percebeu a presença do Senhor, não é? No templo. Lembram-se do grito desesperado do profeta, ai de mim, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Santidade de Deus. Porque quando percebemos o quanto Deus é santo, nós sentimos temor. O temor causado pela reverência relacionado à sua santidade, à santidade da Trindade divina, e aí o temor nos leva à adoração e à oração. Se torna num clamor, numa petição que ao mesmo tempo é louvor e adoração.
A dedicação à oração nos leva a andar em comunhão com Deus, e quando nós estamos em comunhão, mesmo que a oração esteja sendo um grito de socorro, nesse grito de socorro, nós glorificamos a Deus em sua santidade. E aí, porque mesmo podendo falar com Deus, porque mesmo lutando por causa de Jesus, por uma vida sóbria, nós sabemos que os nossos pecados afrontam a santidade de Deus. Mas na oração, o Espírito Santo nos convence de que nós temos de mudar e nos dá a autoridade para que, contritos, roguemos a Deus por causa de Jesus, para que não voltemos ao nosso estado de alienação. Nós sabemos que Deus tem outros atributos, sabemos que Ele é onipotente, por isso nada, absolutamente nada, é maior do que seu poder. Sem o poder de Deus, o universo seria sem sentido. Tem gente que contesta o poder de Deus, perguntando por que Deus então deixa acontecer tantas desgraças, tantas misérias e tantas guerras. Deixe-me dizer uma coisa. Se Deus hoje mandasse seus anjos descerem do céu para prender o senhor Putin da Rússia e a sua camarilha, e prender também o senhor Zelensky e sua camarilha da Ucrânia e a camarilha da OTAN, e se Deus fizesse com seus anjos que todos os tanques e aviões de guerra virassem refugos e destruísse todas as armas de guerra e determinasse: acabou a guerra, acabou a guerra, acabou a guerra. Vou dizer uma coisa para vocês, sem medo de errar. Se isso acontecesse hoje, vocês sabem o que aconteceria na terça-feira? A ONU estaria reunindo para fazer um protesto, para dizer o seguinte: nós somos seres humanos criados com inteligência, nós temos o direito de escolher o que nós queremos fazer. Não aceitamos essa intervenção, podem ter certeza que é isso que aconteceria. A ONU se reuniria para dizer: não aceitamos isso não, nós não somos bonecos, nós não somos robôs, nós somos pessoas inteligentes, nós começamos a guerra, nós temos que acabar a guerra. É isso, queridos. E aí ficam botando culpa em Deus. Se Deus é misericordioso, por que Ele deixa? Ele deixa por isso, porque Ele criou o ser humano, inclusive com a capacidade de, por causa do pecado, assumir uma posição dessa. Mas podem ter certeza que é isso que iria acontecer, sem dúvida nenhuma. Ainda não faltaria um bobalhão travestido de sábio para perguntar na reunião da ONU: e quem é que vai pagar os tanques? E quem é que vai pagar as armas destruídas? Foi um prejuízo enorme para a nossa indústria e vamos ter desemprego por causa disso. Não faltaria. Deus diz que todo mal um dia deixará de existir, porque Ele já determinou isto, e então virá o fim. Está chegando o dia quando Deus inclusive ajustará contas e as pessoas serão responsabilizadas pelo mal que cometeram, pelo sofrimento que causaram ao próximo, à criação. Mas enquanto estamos vivendo neste mundo corrompido pela estupidez humana, repetimos as palavras do filósofo cristão: Deus de fato chora por cada criança que geme, por todos que sofrem como sofreu quando Jesus Cristo padeceu na cruz do Calvário. E tornamos nossas, então, as palavras do oráculo de Deus. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38, 39. Glória a Deus. Sabemos que Ele é onipresente, porque nada, absolutamente nada foge ao seu conhecimento, que nada, lugar algum, ser nenhum, está fora do seu alcance. Sabemos que Deus é infinito, sabemos, mas não conseguimos explicar isto, porque nós somos finitos e em nossa finitude não temos como realmente explicar a infinitude de Deus, mas podemos crer que é assim. Sabemos que Deus é imortal e que vem trabalhando através da história, que é a história dele. Sabemos que Deus é absolutamente sábio em suas decisões
e determinações são irrevogáveis. Sabemos que Deus é amor e que Jesus Cristo é a revelação deste amor perfeito, absoluto, inigualável. Jesus Cristo é o amor de Deus na forma de gente. Pois é a este Deus a quem oramos, a quem nós devemos nos dedicar em oração, enquanto o fim está vindo no tempo dele, de Deus. Então, amados, orar é poder sentir não só o que Deus é, mas sentir que Ele está próximo em nós, quando nós deixamos o Seu Santo Espírito habitar em nós, e mesmo que em nossas fraquezas, em nossos erros, em nossos equívocos, saiamos às vezes do caminho proposto para Ele, nós temos a certeza que Ele quer e nos quer e há de nos trazer de volta. E as nossas idiosincrasias complicadas poderão ser debeladas, porque Ele se interessa pelas nossas necessidades. O Espírito Santo sabe quando precisa sussurrar ao nosso espírito que em Jesus Cristo nós pertencemos a Deus. Porque apesar de nós, Ele continua sendo misericordioso, Ele continua sendo Salvador, Ele continua sendo restaurador, e quantas vezes é Ele mesmo quem nos move para a oração, às vezes nos dando puxões para que a gente bata na sua porta e encontre o que nós precisamos encontrar. Com certeza, às vezes, algumas vezes e até muitas vezes, é Ele mesmo quem nos convence a bater para que Ele possa nos abrir a porta e possamos cear com Ele, isto é, para participarmos da intimidade dEle, da paz que só Ele pode dar. Nós precisamos de discernimento, irmãos, para orar, porque a oração também tem a ver com os propósitos de Deus, e às vezes Deus mostra isso claramente. Talvez um dia você já tenha saído sem saber porquê de algum determinado lugar, e resolveu ir visitar A, B ou C, e encontrou esse A ou B ou C num desespero, numa situação, e aí você foi e orou por ele, e ele saiu daquela situação. Deus queria que você orasse por ele. Não, mas Deus quer que a gente ore por todo mundo, mas os propósitos de Deus não é o mesmo para todo mundo. Esta igreja é testemunha disso, de que quando Deus envolve a igreja, você não tem por onde escapar, você percebe? E as coisas acontecem. Poderia lhes dar testemunhos quanto a isso, mas não vão fazer. Alguns até se lembrariam, né? É onde ficou claramente que Deus disse: igreja, ore. E não tivemos como fazer, irmãos. Não tínhamos para onde correr. Isso é maravilhoso, porque a gente acha que a coisa só depende de nós, não é bem assim, não. Eu passar aqui de madrugada e ver essa igreja cheia, orando e chorando por alguém, sem que ninguém tivesse convocado oração, ninguém convocou reunião de oração, ninguém avisou que ia haver uma reunião de oração, e quando eu fui levar a família em casa e passei aqui, a igreja aberta, cheia. Quem trouxe vocês aqui? Quem avisou? Não, eu tive vontade, aí falei com um, vamos na igreja. Quem é que fez isso, irmãos? O Espírito Santo de Deus. Foi Ele que fez. Porque não faz mais, nem posso dizer que nem sempre a culpa é nossa, às vezes não, são os propósitos de Deus que precisam ser cumpridos. Agora, apenas eu e você temos que fazer o seguinte: Senhor, eu estou à disposição. Se precisar de mim, eu estou aqui. Se precisar tocar em mim, que eu preciso orar pelo pastor Hélio, pode tocar, Senhor, eu vou orar. Vou bater o meu joelho no gabinete, no meu quarto, e vou orar pelo Hélio. Estou dizendo nada, não, o Hélio é só porque é a intimidade que eu tenho. Eu por algum irmão. Você já acordou de madrugada pensando em alguém? E orou por essa pessoa? É porque eu fiquei sem sono? Não. Talvez foi porque você ficou sem sono, não. É porque o Espírito Santo de Deus queria que você orasse por ele. Por isso, queridos, que quando eu trago aqui fatos sobre a igreja perseguida, por favor, acreditem
que a sua oração vai fazer diferente. Mas, pastor, o pessoal está lá na Índia, está na China. Acredite que a sua oração vai estar chegando lá. E no dia, talvez no céu, eu não sei como é que vai ser isso, porque não sei se o céu vai poder lembrar de coisas tristes aqui da terra. Você pode ter certeza que a sua oração está sendo respondida. Russo, jogado num campo de concentração, pastor, na época daquele comunismo bravo da União Soviética, colocado lá naquela terra de gelo deles, como é que é? Sibéria. E a ideia foi que ele ouviu os guardas conversarem e dizer o seguinte: tem que matar esse camarada, a ordem que nós recebemos é matar. A gente não pode dar tiro, a gente não pode esfaquear. Como é que a gente vai matar? E o tenente disse assim: isso é fácil. 60 graus abaixo de zero, meu filho, está lá fora. Vamos botar ele naquele quarto que está sem janela lá do lado de fora e não dá coberta. Sem coberta, sem nada. Amanhã ele virou gelo. Fizeram isso. Levaram o pastor com a roupa bem rala, sem coberta, sem nada, a 60 abaixo de zero. Jogaram ele dentro da cela, ainda com a janela aberta. Ele apenas se ajoelhou assim: Senhor, se for para mim me chamar, eu estou pronto. Mas eu gostaria, se assim o Senhor quer, se for o seu propósito, de ainda ficar para ajudar a minha igreja, meu povo. Olha aí, ajudar a minha igreja. Queridos, no outro dia, quando os guardas foram buscar o corpo, o moço estava sentado na cama, o pastor estava sentado na cama, intacto. Eles não sabiam explicar. E aí chamaram o comandante, e aí disse: e aí, tem que comunicar a Moscou? O comandante disse: pelo amor de Deus, não fale isso com Moscou. Vão nos fuzilar todos. Primeiro que eles vão dizer que nós ficamos loucos, que esse camarada tem um poder de hipnotismo tão grande que hipnotismo não pode ser explicação. Aí chamaram o médico, tinha um médico lá infeliz, castigado também, mas quem era o médico da tropa? Eu não sei explicar isso não. Muito bem, contando a história, o moço foi perdoado, mas com a ordem de sair da União Soviética, foi para o Canadá. Um belo dia ele foi convidado num culto da igreja da Aliança Cristã e Missionária para dar um testemunho. Nunca tinha ido à igreja. Ele foi, começou a pregar e falou desse incidente. Quando ele falou desse incidente, ele olhou a igreja estava chorando. Isso é, o que está acontecendo? Aí um irmão levantou-se: que dia foi isso, pastor? Deu a nada. Nesse dia, um irmão pegou uma revista falando da igreja sofredora com seu nome. E a igreja se reuniu depois do culto para orar pelo Senhor. Nesse dia, o frio não conseguiu matar o servo de Deus, porque um povo de Deus no Canadá, sem saber de nada, estava orando por aquele nome. Então, irmãos, acreditem, tá? Quando eu trago aqui, orem pela China, hoje à noite eu quero falar um pouquinho sobre a China. Orem sobre a Índia, pelo Irã, orem. Esquecer é perder esse privilégio, tá? Se você esquecer de orar, você não vai fazer parte disso. Não for, irmãos, a própria ação de Deus, nossas orações seriam vazias. Os nossos sonhos tornar-se-iam indignos e nossas energias dissipadas, mas porque Deus entra na oração do seu povo, é que orar pode fazer toda a diferença, mesmo quando os resultados não são o que nós queríamos que fossem, mas vão fazer diferença. Como Pai, Ele nos ouve mediante o que Jesus fez por nós, em sua mediação, intercessão vicária, e como o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexplicáveis. Romanos 8, 26, 28. Enquanto vivemos o ainda não, dediquemo-nos, irmãos, à oração. E Deus nos ajudará nisto, se realmente dentro de nós a gente quiser orar, der importância à oração. Busquemos desejar orar como aquele pai que desesperado pediu a Jesus: Senhor, então me ajude a crer. Marcos 9, 24. Me ajude a crer. Fantástico isso aqui. Porque se você não tem fé, sem fé é impossível agradar a Deus, mas mais ou menos
A coisa, irmãos, que você tem que se explicar da Bíblia, se explica com a Bíblia. Não generalize muito as coisas, não, porque às vezes você não está conseguindo crer. Às vezes eu não estou conseguindo crer. Lembre-se desse homem. Me ajuda a crer, Senhor. Então me ajude a crer. Está difícil a situação, você está ficando sem rumo, bata o joelho no chão e diga: Senhor, eu não estou crendo, nem que o Senhor pode resolver isso, não. Então me ajude a crer. Me ajude a crer naquilo que eu preciso crer. E você vai crer no que você precisa crer. E aí você vai entender a resposta que Deus vai te dar. Que Deus, irmão, nos ajude e tenha misericórdia de nós. Não se esqueçam disso. Neste ainda não, para nos preparar para o fim, dediquemo-nos à oração. Quem sabe na quarta-feira que vem aqui nós vamos ter mais de 200 pessoas aqui nesse culto. Amém. Oh, glória!